Olá, seja bem-vindo ao canal Vosso Saber, eu sou o Luiz Fernando e começo esse vídeo com uma simples pergunta para você brasileiro. Você conhece a história do seu país? Deixa aí nos comentários, você sabe tudo? Aprendeu, mas esqueceu, como era o meu caso até estudar para fazer esse vídeo? Bom, fato é que muita gente esquece ou não sabe como começou a história do nosso país, e por isso eu resolvi gravar esse vídeo. Não sei quanto tempo de duração vai ter, mas creio que não vai passar de 10 minutos. E nesse tempo eu quero trazer para você um ótimo resumo de tudo que aconteceu desde que um português colocou seus pés em solo brasileiro e o descobriu. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu gostei, que me ajuda muito. Na verdade, tudo começa em 22 de abril de 1500, quando Pedro Álvares Cabral chega ao litoral sul da Bahia. Era o início do que ficou conhecido como descobrimento do Brasil. Mas a verdade é que o território já era habitado por milhões de indígenas de diferentes povos, culturas, línguas e tradições. Povos que viviam aqui há mais ou menos 12 mil anos. No começo, Portugal nem ligou muito para essa terra, mas logo viu que havia muito o que explorar. Começando pelo famoso pau-brasil, uma madeira valiosa. A exploração foi aumentando, e com ela começou uma das páginas mais tristes da nossa história, a escravidão. Primeiro com os indígenas, depois com milhões de africanos sequestrados de seus países e forçados a trabalhar por aqui. Durante os séculos 16 e 17, a economia brasileira foi baseada na produção de açúcar, principalmente no Nordeste. Grandes fazendas, os chamados engenhos, dominavam tudo. Os senhores de engenho mandavam na terra e também nas pessoas, e a riqueza ia para toda a Europa. Mas a história não para. No século XVIII, um novo ciclo econômico agitou o interior, o ciclo do ouro, com destaques para a região de Minas Gerais. Cidades como Ouro Preto floresceram. Com a riqueza vieram os impostos, e com os impostos veio a revolta. Foi aí que surgiu a Inconfidência Mineira, um movimento que sonhava com um Brasil livre de Portugal. O símbolo de tudo isso, Tiradentes, que foi executado em 1792, se transformando em um mártir da independência. Em 1808, tudo mudou. A família real portuguesa fugiu de Napoleão e veio para o Brasil. Pela primeira vez, uma colônia virou sede do Império. Dom João VI abriu as portas para comércio com outros países, criou universidades, bancos e até mesmo a imprensa oficial. O Brasil começava a se modernizar. Mas quando a corte voltou para Portugal, deixou aqui o seu filho, Dom Pedro I. Pressionado, ele decidiu romper com a metrópole. Em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Nascia então o Império do Brasil, com ele como imperador. Mas o novo país ainda tinha velhos problemas. Havia instabilidade política, pobreza, revoltas populares como a balaiada, a gabanagem, a sabinada e conflitos pela posse da terra. Em 1831, Dom Pedro I abdicou e deixou o trono para o seu filho, Dom Pedro II, que tinha somente 5 anos. O Brasil foi governado por regentes até que ele crescesse. Dom Pedro II reinou por quase 50 anos. Foi um período de estabilidade relativa, com crescimento econômico, expansão do café, modernização do país e avanços na educação, ciência e cultura. Mas também houve muita repressão aos movimentos sociais e populares. O maior problema, no entanto, era a escravidão. O Brasil foi o último país das Américas a abolir essa prática. Pressões internas e internacionais se acumulavam, até que em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea, libertando os últimos escravizados, mas sem indenização, sem terra e sem apoio. A abolição foi incompleta e injusta. Com isso, os fazendeiros, que antes eram aliados do Império, romperam com a monarquia. E em 15 de novembro de 1889, um golpe militar pôs fim no Império e proclamou a República. Era o início da chamada Primeira República, ou República Velha. Esse período foi dominado por uma política chamada café com leite, com o poder revezado entre elites de São Paulo e elites de Minas Gerais. Havia fraudes nas eleições, coronelismo e grande desigualdade social. O povo tinha pouca voz. No ano de 1930, depois de uma eleição conturbada, Getúlio Vargas chegou ao poder com o apoio militar. E aí começa uma nova fase. Ele governou de forma autoritária, mas também promoveu mudanças importantes como direitos trabalhistas, carteira assinada, salário mínimo
e também introduziu a industrialização. Em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, Getúlio foi removido do cargo, mas voltou eleito em 1950. O país estava em ebulição, ou seja, como se estivesse evaporando. Em 1954, após a pressão política e militar, Vargas tirou sua própria vida, deixando uma carta com a famosa frase: "Saio da vida para entrar para a história". Nos anos 60, o Brasil enfrentava crises políticas e, entre outras coisas, medo da Guerra Fria que acontecia entre os Estados Unidos e a União Soviética. Em 1964, os militares tomaram o poder com o apoio do setor da sociedade, e então começava a famosa ditadura militar, um período marcado por censura, repressão, perseguições políticas, tortura e também desaparecimentos. Apesar do milagre econômico na década de 70, a dívida externa aumentou, o custo de vida subiu e o povo foi às ruas. Com as diretas já, a pressão pela volta da democracia cresceu. Em 1985, Tancredo Neves foi eleito indiretamente presidente, mas morreu antes de tomar posse. Assumiu então o seu vice José Sarney. Em 1988 foi promulgada a Constituição Federal, que garante os direitos civis, políticos e sociais dos brasileiros. Em 1989, o povo voltou a votar para presidente, elegendo então Fernando Collor, que sofreu um impeachment em 1992 por corrupção. Desde então, o Brasil viveu momentos de avanço e de crise, planos econômicos, estabilização da moeda com o Plano Real, crescimento com programas sociais como o Bolsa Família e escândalos como o Mensalão, também Lava Jato, protestos em 2013 e impeachment da Dilma Rousseff em 2016 e uma polarização política cada vez mais acirrada. Hoje o Brasil é uma das maiores democracias do mundo, com população com mais de 200 milhões de pessoas, rico em cultura, diversidade e também recursos naturais, mas ainda assim com desafios profundos, como nós mesmos podemos ver: desigualdade social, violência, corrupção e até mesmo falta de acesso aos direitos básicos. E aí, você gostou desse conteúdo? Já dá para ter uma noção de como foi a história do nosso país? Claro que existem muito mais detalhes para se contar, mas isso fica para um outro vídeo. Hoje eu resolvi trazer mesmo um resumo para vocês entenderem um pouco da história. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.